Sabe, existe uma língua que nasceu de uma ideia muito poderosa, a de unir um mundo que vivia dividido. Uma língua que não foi construída para substituir as outras, mas sim para criar pontes entre as culturas. Hoje, a gente vai conhecer a história do Esperanto. E para a gente entender de verdade essa língua, a gente precisa primeiro entender o problema que ela queria resolver. E essa frase, que vem da infância do seu criador, mostra bem a raiz de tudo: o ódio que nascia da simples falta de compreensão. E essa divisão não era só uma ideia abstrata, não. Para Ludwig Zamenhof, essa era a realidade do dia a dia na cidade onde ele morava. Imagina só, Zamenhof cresceu em Białystok, um lugar onde 4 povos bem diferentes, poloneses, russos, alemães e judeus, viviam lado a lado, mas em conflito o tempo todo. Cada um com a sua língua, seus costumes. Ele via com os próprios olhos como essas barreiras de comunicação criavam verdadeiros muros de desconfiança e inimizade. E foi no meio dessa divisão toda que um jovem médico teve uma visão. Ele não era só um inventor de línguas, mas alguém com uma missão profundamente humanista. E aqui está o pulo do gato. Para o jovem Zamenhof, a conclusão era cristalina. A raiz de todo aquele problema, o que alimentava o ódio que ele via todo santo dia, era a falta de uma ferramenta. Uma ferramenta básica para que as pessoas pudessem se entender. Uma língua em comum. E o mais curioso é que quando ele finalmente publicou seu trabalho, ele não usou o próprio nome. Ele assinou como Doutor Esperanto. E na língua que ele criou, Esperanto significa justamente isso, aquele que espera. O nome que já diz tudo sobre a filosofia por trás do projeto. E essa esperança não nasceu da noite para o dia. Pensa só, foram 9 anos de trabalho solitário. 9 anos testando, traduzindo, aprimorando a criação dele em segredo, até sentir que ela estava finalmente pronta para ser mostrada para o mundo. Ok, então a gente já entendeu o porquê da coisa, né? A motivação. Agora vamos ver o como. Como é que essa língua foi pensada, foi desenhada para ser uma solução elegante e principalmente lógica para esse problema da divisão? A base de tudo eram 4 pilares. Primeiro, neutralidade. A língua não pertenceria a nenhum país específico, então ninguém precisaria abrir mão do seu orgulho cultural. Segundo, simplicidade. Ela foi feita para ser fácil de aprender. Terceiro, regularidade. Sem aquelas exceções malucas que deixam qualquer um doido aprendendo uma língua nova. E quarto, lógica. Uma estrutura previsível, quase matemática. Vamos ver como essa lógica funciona na prática, porque é genial de tão simples. Pega qualquer palavra que dá nome a alguma coisa. Um substantivo. No Esperanto, ela sempre, sem exceção, vai terminar com a letra O, como em patro, que quer dizer pai. Beleza. E se a gente quiser descrever esse substantivo? A regra é igualmente simples. Todo adjetivo termina com a letra A. Então, para dizer bom, se usa bona, bona patro, pai bom. A consistência é a chave de tudo. E para descrever uma ação, um advérbio, a mesma lógica continua. É só usar a terminação E. Assim, bem significa bem. Com uma única raiz, a gente já consegue prever como criar diferentes tipos de palavras. Mas essa lógica, ela vai muito além só dessas terminações. A parte talvez mais engenhosa da língua é o seu sistema de blocos de construção, que permite criar um vocabulário gigante a partir de um número pequeno de raízes. A melhor analogia é pensar em Lego. Sabe, você pega algumas pecinhas básicas e com elas consegue montar praticamente qualquer coisa. O Esperanto faz a mesma coisa, só que com palavras. Olha só este exemplo, que deixa tudo super claro. O prefixo mal, por exemplo, simplesmente cria o oposto de qualquer palavra. Bona é bom, malbona é mal. Ferme é fechar, malferme é abrir. Com um único prefixo, o vocabulário na prática dobra de tamanho. É muito eficiente. E a mesma mágica acontece com os sufixos. Vamos ver este outro exemplo. A gente começa com a raiz patro, que já vimos que é pai. Se a gente adiciona o sufixo in, que indica o feminino, temos patrino, mãe. E se a gente adiciona o j para fazer o plural, temos patrinode, mães. É um sistema incrível, né? E é muito importante a gente lembrar que toda essa lógica, toda essa engenharia de palavras, servia a um propósito muito maior. Ela era a ferramenta para colocar de pé aquela grande visão humanista que deu início a tudo. O próprio Zamenhof disse isso em 1906. Ele falou que o que movia o movimento não era só a utilidade prática da língua, mas sim a importante e sagrada ideia de união e justiça entre os povos que uma língua assim poderia trazer.
E essa outra citação do ano seguinte reforça um ponto que é fundamental. A ideia nunca foi substituir as línguas e as culturas que já existiam. O objetivo era construir uma ponte entre os povos, uma base neutra onde todos pudessem se encontrar e conversar. E talvez nada consiga expressar essa esperança tão bem quanto estes versos escritos pelo próprio Zamenhof. Sobre o fundamento de uma língua neutra, compreendendo-se uns aos outros, os povos formarão em concordância um grande círculo familiar. É a visão final do projeto, expressa na sua própria criação. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? A ambição do Esperanto era e ainda é monumental. Será que uma ferramenta, por mais genial que seja o seu design, pode realmente criar um grande círculo familiar? Bom, essa é uma pergunta que continua em aberto.